Fala, meu amigo investidor cripto, tudo bem com você? Esse vídeo daqui é um vídeo que foi feito, está sendo feito a pedido de muitas pessoas aqui no canal, especialmente de alguns membros do canal que obviamente têm preferência em ter os seus pedidos de conteúdo atendidos. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que eu venho utilizando já há bastante tempo nesse bear market e está sendo extremamente útil para que eu não sofra com as perdas do mercado. Vou te dizer que em alguns momentos ela serve como proteção, ou seja, ela reduz um pouco a queda que eu estou tendo no mercado, mas em alguns momentos, mesmo com a queda, eu tenho lucrado significativamente, tá? Eu vou te mostrar aqui operacionalmente como que você faz isso, mas antes de ir para a parte operacional, eu quero te dar algum contexto e exercitar alguns cenários para você ter uma ideia de como essa estratégia funciona, tá legal? Bom, imagina o seguinte cenário, você tem 10 mil dólares investidos em cripto e o mercado cai 10%. Bom, se o mercado cai 10%, os seus 10 mil dólares se transformam em 9 mil. Até aí não tem muita novidade, não é? Agora, olha esse outro cenário. Você tem os mesmos 10 mil dólares investidos, só que em vez de ficar segurando ali, em vez de ficar holdando o seu investimento, você destina, por exemplo, 80% do seu capital para hold e 20% para fazer operações de trade, como por exemplo operações de short que eu vou te mostrar, que é operar vendidos nos mercados futuros. Nesse mesmo cenário de queda de 10% do mercado, com essa alocação estratégica do seu portfólio, os seus 8 mil eles se transformam em 7.200. No entanto, os 2 mil que você destinou para short, quando você coloca uma quantidade em short, à medida que o mercado vai caindo, você vai lucrando, tá? Então, os seus 2 mil se transformam em 2.200. Portanto, diante da exata mesma magnitude de queda do mercado, nesses dois cenários, nesse segundo cenário aqui, você tem uma perda muito menor. Em vez de passar de 10 mil para 9 mil, você passa de 10 mil para 9.400. Já é bem melhor, não é? Mas a gente pode avançar um pouco e exercitar outros cenários ainda. Observe esse terceiro cenário em que igualmente, estou simulando aqui que o mercado vai cair 10%. Então, seu capital de hold, que é 80%, vai de 8 mil, 80% dos seus 10 mil, né? Ele vai de 8 mil para 7.200. Mas, além de shortar, você shorta alavancado, tá? Se você tem 2 mil dólares e você opera alavancado em 10 vezes, você está fazendo uma operação com um valor de 20 mil dólares. 2 mil vezes 10. E esse é o valor da operação, 20 mil dólares. Portanto, com uma queda de 10% no mercado, você lucra 10% sobre 20 mil dólares. Ou seja, o seu montante alocado para essas operações de trade, eles passam de 2 mil para 4 mil. Portanto, nesse cenário, mesmo com a queda do mercado, você ainda sai ganhando. Seus 10 mil dólares se transformam em 11.200. Aqui eu fiz um asterisco porque eu não posso deixar de te falar que a alavancagem ela tem os seus riscos de liquidação. O que seria esse risco de liquidação? Se você opera alavancado em 10 vezes, você está apostando na queda do mercado. Em vez do mercado cair, ele sobe. Se você está alavancado em 10 vezes, se ele sobe 10%, você é liquidado, você perde totalmente esse dinheiro aqui, ok? Esse seu capital ele passa para a corretora. Então, eu não estou falando para você fazer uma operação com 10 vezes de alavancagem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou exercitando aqui um cenário. Se você está apostando na alta, alavancado 20 vezes, o mercado cai 5%, você é liquidado. Se você está operando 100 vezes alavancado, ele se move apenas 1% na direção oposta à sua operação, você também é liquidado. Então, não invente de fazer essas operações sem compreender bem os riscos envolvidos e sem estar bem ciente do que você está fazendo. Se você ainda não tem muita familiaridade com esse tipo de operação, você pode buscar mais informação. Aqui no canal tem informações. Esse vídeo eu ainda vou
mostrar mais adiante algumas informações relevantes, mas também, caso você queira entrar na prática, você pode começar essas operações com capital pequeno, não com o objetivo de lucrar ou de fazer operações que vão proteger o seu capital, mas tão somente com o objetivo de adquirir aprendizado. E antes de ir para a tela ali, para te mostrar na prática como que faz isso, eu quero te mostrar mais um último cenário, que é um cenário que o mercado sobe 20%. Então, vamos supor que você estava pessimista para o curto prazo. Você destinou 80% do seu capital de hold para longo prazo porque você acredita nos fundamentos e na valorização de longo prazo. Mas para o curto prazo, você estava pessimista. Então, você decidiu, por exemplo, destinar 20% do seu capital para fazer operações de short, porque se o mercado cai no curto prazo, você ganha. Além disso, você decidiu fazer isso alavancado. Só que, surpreendentemente, o mercado não caiu, ele subiu bastante, ele subiu 20%, tá? Então, esses 2.000 aqui, você foi liquidado, você perdeu esse capital. Em contrapartida, como você destinou uma maior parte do seu capital para hold, esse capital aqui, ele valorizou bastante, ok? Então, nesse cenário, você partiu de $10.000 para 9.600. Você foi completamente liquidado, mas a sua posição original, ela não caiu tanto porque você conseguiu surfar na subida do mercado, tá certo? Então, com esses cenários em vista, você consegue exercitar diversas possibilidades de aplicação dessa estratégia, de reservar uma pequena parte do seu capital, seja 10%, seja 20%, seja, na minha recomendação, no máximo 30% ou até menos, tá? E especialmente se você não está familiarizado, não faça operações com esse montante total. Vamos supor que você tem 10.000, você está dedicando $2.000 para essa operação de short, então divida esses 2.000 em 10 partes de 200. Aí você faz 10 operações separadas até você entender mais o funcionamento e para você diluir um pouco o seu risco nessas operações, tá legal? Bom, mas agora vamos ali para a tela da Binance Futures. Você não precisa necessariamente operar futuros aqui na Binance. Você pode fazer, por exemplo, na FTX, ou ainda em corretoras descentralizadas, como por exemplo a GMX e também a DYDX. A DYDX eu não cheguei a utilizar, a GMX sim, mas eu vou te mostrar a interface da Binance, porque se você entender mais ou menos a mecânica da coisa aqui, esse conhecimento vai ser útil para que você faça uma operação equivalente em outras interfaces de outras corretoras, sejam centralizadas ou descentralizadas também. Vou passar brevemente uma visão geral aqui e depois a gente vai entrar na execução das ordens propriamente. É aqui que você seleciona os ativos que você quer negociar. Então vamos supor que eu não quero operar Bitcoin, eu quero shortar, por exemplo, Litecoin. Então eu posso ir rolando aqui embaixo ou simplesmente digitar o ticker dele, né, LTC, e escolher o par que eu vou operar. Hoje em dia está mais vantajoso você fazer operações utilizando a stablecoin BUSD, que é a stablecoin da própria Binance. Aqui na Binance que eles estão estimulando o uso dessa moeda, inclusive oferecendo melhores taxas, e a tendência é que com o tempo você tenha mais liquidez no par BUSD. No entanto, aqui nessa minha conta que eu utilizo principalmente para tutorial, eu tenho um saldinho de USDT, de Tether, e eu vou utilizar isso aqui nessas operações que eu vou fazer para te mostrar. Se você não sabe chegar nessa tela, eu vou deixar um link na descrição para um vídeo que eu te mostro passo a passo como que você cria a sua conta de futuros aqui, ok? Antes de fazer a operação, você tem que observar o que você está utilizando de margem, se é a margem isolada ou em isolamento, ou então a margem cruzada. O que é essa margem em isolamento e a margem cruzada? A margem em isolamento ou isolada é a garantia que você deixa para essa operação. Então, caso o mercado vá em sentido contrário ao que você apostou, numa magnitude significativa, você vai estar consumindo o limite da sua margem. Se você deixa a margem isolada, você está deixando de garantia, você pode perder no máximo o valor isolado para essa operação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho $141. Eu posso fazer uma operação
com 10%, 20%, 50% desse montante que eu tenho disponível. Então, se eu fizer uma operação com 20% desse montante, o máximo que eu vou perder, mesmo que eu faça uma alavancagem louca de 100%, se ele variar no sentido contrário, que eu estou apostando 1%, eu perco $28 se eu estou utilizando a margem isolada. Se eu estou utilizando a margem cruzada, o meu risco de liquidação ele diminui um pouco porque eu estou consumindo toda a margem da minha conta de futuros. No entanto, esse gerenciamento fica um tanto quanto mais complexo e se você está começando agora, vale a pena você colocar em risco apenas o montante dessa operação, portanto deixar a margem isolada. Aqui você pode escolher a quantia que você quer alavancar, 1%, 2%, 5%, 20%, 100%, 75%. De tempos em tempos a Binance varia o percentual que ela deixa disponível para você alavancar. Se você está começando, pode ser que você possa alavancar bem pouco, tá legal? E eu acho que alavancar mais de 20 vezes é muita loucura, tá? A menos que você tenha muita convicção acerca de uma operação que você vai fazer. Quanto mais você aumenta a alavancagem, mais você aumenta o risco de liquidação. Eu vou fazer aqui um tutorial com 5 vezes de alavancagem. Então vamos supor que eu fiz uma análise do Litecoin, eu vi que ele está numa tendência de queda, que ele perdeu esse suporte importante. Então ele começou a cair e eu acredito que ele vai cair bastante. Portanto, eu vou operar vendido. Eu acredito que o Litecoin vai continuar caindo. Então eu já selecionei o par Bitcoin e eu quero operar vendido. Eu simplesmente selecionei aqui o tamanho da minha ordem. Eu poderia marcar a opção Take Profit Stop Loss, mas eu vou marcar isso um pouco depois para te mostrar, mas eu poderia marcar antes de iniciar a operação, mas eu também posso iniciar essa operação agora. Eu vi que o momento é agora, então eu vou fazer essa operação agora a preço de mercado. Vou startar uma operação de short. Venho aqui em vender, ordem enviada. Como é uma ordem a mercado, essa ordem não fica listada aqui no livro de ofertas para ser executada quando chegar nesse preço. Ela é executada logo de cara se o ativo tiver liquidez pelo preço de mercado. E rolando aqui para baixo, você verifica que essa ordem já foi executada. Eu apostei na queda do Litecoin, portanto eu fiz uma operação de short e eu entrei nessa operação a valor de mercado a $55,74. Depois disso, o Litecoin começou a subir um pouquinho, tá? Então ele passou de 55 para 56,57. E como eu estou operando alavancado, eu estou perdendo essa quantidade. Se eu quisesse limitar as minhas perdas e encerrar essa operação agora, bastaria eu clicar aqui em mercado, que eu faria a venda ao valor atual de mercado. Eu teria esse prejuízozinho aqui, mas eu preservaria grande parte do montante dos $28 que eu aloquei nessa operação. De outro modo também, caso o mercado tivesse continuando na direção que eu previ que ele fosse, se eu tivesse um tantinho de lucro e tivesse ideal para eu realizar esse lucro de acordo com a minha estratégia, eu poderia encerrar essa operação clicando aqui em mercado. No entanto, eu também tenho a opção de automatizar esse processo. Veja que antes de abrir a ordem, seja short ou long, você pode selecionar essa opção aqui, Take Profit, Stop Loss. Take Profit é para você estabelecer o ponto que você quer realizar lucro, e Stop Loss para você limitar suas perdas. Na ordem a mercado, você também pode vir aqui nesse íconezinho e ajustar o seu Take Profit Stop Loss depois de aberta a ordem. Então eu abri aqui a 55, não lembro quanto exatamente. Então vamos supor que eu acredito que se ele cair até 54,54 já está interessante para eu realizar um lucrinho. Lembrando que aqui eu estou só te dando um exemplo, tá? Olha, se eu colocar esse Take Profit, uma vez que ele atinja esse valor, é startada a minha ordem e eu realizo essa quantidade de lucro. Mas eu também posso chegar à conclusão de que se ele começar a subir muito, ele vai reverter essa tendência de queda. E aí eu quero limitar
as minhas perdas, por exemplo, em 66 e 78. Então eu não quero ficar aqui na frente do computador esperando ele chegar no meu ponto de realização de lucro ou de stop loss e então eu automatizo aqui. Nem lembro o valor que eu falei, mas vamos supor que é esse aqui. Vamos colocar aqui um stop um pouquinho acima dessa resistência, quer dizer que se ele romper aqui, eu acredito que ele vai subir bastante. Então 62 e 53. Esse aqui tá um stop bastante longo, porque se ele chegar aqui nesse ponto, eu perco 17 dólares. Dos 28 é um percentual bastante significativo. Mas aqui eu não quero te ensinar estratégia para você posicionar o seu stop. Eu tô mostrando mais a parte de como que você operacionaliza, tá legal? Então, se eu acreditasse que está numa posição de take profit stop loss adequada, eu poderia desligar o computador, que essa operação encerraria chegando em um desses pontos aqui de ativação. Então aqui você viu o funcionamento da ordem mercado. Então, quero encerrar, clico aqui em mercado e encerra, faço essa realização de prejuízo aqui, mas ele fecha a operação. Agora que eu configurei o take profit e stop loss, eu não posso mais encerrar o valor de mercado. Você tem a possibilidade também de não querer fazer uma operação a preços de mercado, você quer programar uma ordem. Para isso você tem as operações de ordem limit ou limite e também de stop limit. Deixa eu tirar a alavancagem aqui para não ficar perdendo à toa no tutorial. Então, vamos supor que você viu um gráfico como esse aqui, por exemplo. Você olhou o gráfico de Atom, que é o token da Cosmos, e você acredita nesse projeto, você acha que ele vai valorizar muito. No entanto, você acha que você chegou tarde, ele valorizou bastante, apenas nas últimas horas ele valorizou 15%. Ou seja, você acredita na tendência de alta desse projeto. No entanto, você acredita que ele já esticou muito e antes de ele retomar uma tendência de alta, você acredita que ele vai corrigir para depois retomar o crescimento. Então você não quer comprar ele agora a preço de mercado, você quer comprar ele aqui mais baixo, por exemplo, a 13,99. Você acha que se ele vier até aqui, ele vai fazer uma corrigida e vai retomar o crescimento. Então você seleciona aqui o token Atom. Note que ao mudar o token, você tem que observar novamente essas configurações, se você está utilizando a margem cruzada ou isolada e também a alavancagem. Em vez de comprar ao preço de mercado, 15 e pouco, você acha que vale a pena só comprar quando ele chegar, por exemplo, a 13,99. Coloca aqui o tamanho da sua ordem. Já pode configurar antecipadamente o take profit stop loss. Então eu vou olhar um tempo gráfico maior. Então eu acredito que se ele cair até os 12,25, aí ele não vai mais permanecer nessa trajetória de alta, ele vai ter feito um pivô de baixa. Então eu vou configurar aqui o meu stop loss, 12,25. Se ele atingir essa proporção, eu tenho uma perda de 12% dessa operação. No entanto, eu acho que ele só vem aqui, faz o impulso e retoma a trajetória de alta. Mas eu quero garantir o meu lucro antes de ele tocar aqui nessa resistência. Então eu coloco aqui um take profit em 15,10. Se ele atingir meu alvo, eu lucro 7,93%. Ok, são esses os parâmetros que eu quero. Venho aqui e faço uma operação de compra, de long. Ordem enviada. E agora, observe que eu não estou com uma posição aberta, eu estou com uma ordem em aberto. Essa ordem ainda não foi executada, porque ainda não atingiu o gatilho de ativação. As condições de ativação ainda não foram atingidas. Então essa ordem só vai ser executada quando o mercado chegar nesse preço que eu estabeleci, ou então quando eu for estopado. E essa ordem vai ficar pendente até que ela seja executada. Ela pode ficar aqui até por cerca de 90 dias. Quando você vai carregar a ordem por muito tempo, é interessante você observar essa taxa de financiamento. Essa é uma taxa que é um percentual pequeno, mas é um percentual que é cobrado a cada 8 horas. Às vezes essa taxa é cobrada de quem está fazendo short e às vezes de quem está fazendo long. Mas suponha que você vai pagar ela a cada 8 horas, ok? Então você faz a conta dessa taxa, da taxa de abertura e de fechamento da operação,
porque você precisa descontar esse custo das suas operações, né? Especialmente se você vai carregá-la por mais tempo, você tem que ficar de olho nessa taxa aqui, porque ela vai consumindo o saldo da sua operação. Ah não, mudei de ideia, não quero mais carregar essa ordem, quero encerrar. Você pode cancelá-la aqui nesse ícone de listinho, tá? Então ela nem foi executada ainda. E uma outra opção de ordem que você tem é aqui, Stop Limit ou limite stop. É bem verdade que existem outras, mas elas são mais avançadas e derivam dessa base aqui que eu tô te passando agora. Na ordem Stop Limit, muita gente confunde. Aqui quando tem preço stop, esse preço é o gatilho de ativação da sua ordem, tá? Então eu vou fazer, por exemplo, uma ordem de compra aqui de Atom mesmo. Eu vou comprar quando ele chegar a 15.577. Assim como a ordem limite, ela é enviada para o book de ofertas, diferentemente da ordem a mercado, essa ordem Stop Limit também vai ser enviada aqui para o livro de ofertas, ok? Então, quando chegar nesse valor que eu estou estabelecendo, ele vai fazer a compra ou a venda, conforme a minha estratégia. Se eu for fazer uma compra, o preço de stop ele tem que ser ligeiramente menor do que o preço limite, que é o preço aqui da operação. Então, vou fazer uma ordem de compra. Quando o mercado chegar a 15.500, ele vai ativar a minha transação e a ordem a esse preço ou um preço mais favorável vai ser executada. Escolho o tamanho da minha operação, posso igualmente configurar o Take Profit Stop Loss e venho aqui e faço a compra para enviar a minha ordem. Pronto, assim que o preço desse token aqui chegar a 15.500, ele vai ativar a minha ordem. Cancelando. Para te explicar mais uma, então vamos supor que você quer fazer uma ordem de short no stop limit. Então você considera que se os preços cruzarem para baixo dessa média, eles vão continuar caindo. Portanto, você quer fazer um stop nesse momento aqui. Aqui você vai colocar o preço stop um pouco maior do que o preço limite. Por exemplo, 14.400. E o preço limite, digamos que 14.390. Escolhe o tamanho, alavancagem, margem, como sempre. E nesse caso aqui, quero fazer uma operação de short, venho aqui em vender. Ordem enviada. E aqui, igualmente, ela permanece em aberto até que atinja a condição de ativação. E lembrando que esse conhecimento de operar futuros, operar vendido, operar alavancado, ele te permite criar uma série de estratégias que podem ou maximizar os seus lucros ou eventualmente proteger o seu capital diante de um momento mais turbulento de queda do mercado, tá? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que se eu não tiver condição de te responder no comentário, eu te respondo através do meu canal do Telegram. Vou deixar o link para o meu canal aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, não saia do vídeo antes de deixar o seu joinha, porque é um termômetro para eu saber se esse é um tipo de conteúdo que agrada ou não, tá legal? Encerro por aqui, grande abraço e até a próxima.